Instituto Líderes do Amanhã é formado por jovens empreendedores, desbravadores, aficionados por crescimento. O senhor poderia nos contar um pouco da sua trajetória, da sua criação e dos exemplos com os quais conviveu e que o ajudaram a formar sua carreira de tanto sucesso? Claro. Bom, eu sempre conto a história de... Eu venho de uma família de empreendedores natos, do lado do meu pai, que tem 11 irmãos e todos são empreendedores, são empresas pequenas, mas empreendedores. Do lado da minha mãe também, que tem muito empreendedor. E cresci escutando isso de casa, que desde que tinha 3, 4 anos estava trabalhando com meu pai, lá ele tinha uma fábrica de botões, estava lá trabalhando com ele, ajudando, fazendo o controle de qualidade dos botões. E escutava muito dele, que o caminho era empreender, né, que não dava crescer para ter um chefe, que era importante ser livre e que a liberdade era ser seu próprio chefe, ser dono do seu próprio destino. E à medida que fui crescendo, eu fui entendendo também que era um jeito de você construir sua própria realidade. É uma forma de você ser dono do seu destino e criar uma sociedade, criar a sociedade que você acha que é a sociedade certa, né? Então, eu cresci escutando isso muito da minha família. Acho que não foi fácil chegar a finalmente o momento em que consegui tomar essa decisão de empreender. Precisei 12 anos de experiência em empresas, precisei aprender muito, aprender de muitos mentores, aprender de muitas indústrias, ler muita coisa, e acho que foi um processo de aprendizagem de anos para finalmente chegar a um momento onde eu me senti confortável de apostar tudo o que eu tinha nessa grande aposta que foi no Nubank. Então, definitivamente não foi fácil, mas sim chegou um momento já há 7 anos em que senti confortável de tomar esse grande risco, e bom, tem sido uma experiência incrível desde esse momento. No livro Da Ideia ao Bilhão, que fala um pouco da sua vida, da sua trajetória, conta também um pouco da brincadeira de trabalhar no controle de qualidade, na fábrica de botões da sua família. Fala de quando você comprou uma vaca do seu pai, e essa vaca se multiplicou em 6, e você as vendeu. Quando entrou em Stanford, entrou com dinheiro no bolso. E vários exemplos outros da sua vida nos mostram, de fato, aquilo que você falou. A sua característica interna de empreendedorismo, herdada da sua família, mas também impregnada no seu DNA. O senhor poderia nos detalhar um pouco mais desses momentos e como esses momentos impactaram a sua formação como empreendedor? Ainda, se o senhor consegue identificar algumas características muito comuns nas pessoas com essa qualidade empreendedora. Claro, acho que primeiro é uma forma de pensar sobre problemas. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito do meu pai era ver problemas, ver obstáculos como uma oportunidade. Acho que o Marco Aurélio, o filósofo, fala isso muito depois de ter lido, que obstáculo é a via. Muitas vezes a gente se vê parar pelo obstáculo, mas eu acho que um pouco da filosofia, talvez, do jeito como eu aprendi a pensar, é que o obstáculo era uma oportunidade. Que as coisas difíceis, a forma como você reage sobre um obstáculo, sobre uma coisa difícil, pode ser se sentir como uma vítima, se sentir como uma pessoa que não tem poder, ou se sentir como uma pessoa que consiga construir uma solução. E muitos desses pensamentos, acho que muito disso eu fui cristalizando nos últimos 7 anos, pensando e construindo no Nubank, mas eu vejo como muitos desses processos de trabalhar com meu pai, de criar uma ética de trabalho, de entender a importância que é o trabalho, que as coisas não aparecem fácil, todas as coisas que fazem sentido, que criam impacto, são também um resultado de um trabalho forte. E acho que tomar risco, acho que essa metáfora que você fala um pouco da vaca, para mim, foi super instrutiva, porque eu já levava anos guardando dinheiro para empreender. E eu tinha desde 8, 9, 10 anos, fazia a tarefa de casa e guardava dinheiro. E aí apareceu essa grande oportunidade de comprar uma vaca. Meu pai tinha algumas vacas, eu um dia fui para ele e falei, olha, quero comprar uma vaca, parece o melhor negócio do mundo.
uma vaca vira duas vacas viram quatro vacas viram... E ele me incentivou muito a investir, me vendeu uma vaca e eu passava com a vaca ficou doente várias vezes, tive que falar com o veterinário, ligar, imagina, tinha 13, 14 anos, tinha que ficar preocupado pelos investimentos que eu tinha feito, eu tinha investido tudo que eu tinha lá e eventualmente deu certo. Eu acho que meu pai ajudou bastante dando apoio desse lado, mas acho que tem muitas lições de como tomar risco, de como a importância de ficar perto desse investimento, que eu levei para a universidade, a faculdade, era... eu continuamente também pensando na oportunidade de investimento, fiz com esse dinheiro da vaca, uma das coisas que eu fiz no primeiro ano foi começar a investir na bolsa. Eu comecei a fazer day trade. E eu perdi tudo. Os anos... eu precisei vários anos dessas vacas vezes multiplicar para guardar dinheiro e em alguns meses eu perdi tudo o que eu tinha. E foi um choque, foi um trauma ver a velocidade que eu perdi. E acho que esses momentos também de crise foram momentos super valiosos, porque eu me di conta que não tinha ideia nenhuma em que eu estava fazendo. Eu não sabia, eu estava apostando no mercado, eu estava jogando um cassino, eu não estava investindo, eu não sabia o que estava fazendo. E aí tive que começar de novo a trabalhar e a guardar dinheiro e a salvar. Então foi todo um processo de aprendizagem, de sucessos, de erros. Muitas vezes eu acho que as pessoas aprendem mais dos erros do que os sucessos, especialmente se a gente consegue se olhar com humildade e entender o que a gente fez errado e como que a gente pode melhorar. E todos os processos, todas as lições, acho que me ajudaram eventualmente a chegar a sentir algo de conforto em investir e começar no Nubank, que era uma das perguntas que eu me fazia no momento de começar no Nubank. Eu tinha várias ideias potenciais de empreendimento, mas quando eu fazia a pergunta de qual é a ideia mais difícil e mais desafiadora que eu consigo me imaginar, conseguir começar um banco do zero no Brasil e ir a competir contra grandes bancos, aparecia sempre do número 1. E era isso que motivava, e no final foi uma das razões para que eu escolhi essa precisamente, pelo desafio e pela ambição. E acho que muitas dessas experiências anteriores, de ter falido, de ter aprendido, me ajudaram a tomar um pouco a confiança de que ia ser uma jornada legal. E eu mentisse se eu falasse agora que era muito claro que ia dar certo. Para mim era, nesse momento, talvez igual de claro que ia dar certo que ia dar errado. Talvez eu deixei que é mais provável que ia dar errado do que ia dar certo. Mas a jornada em si, quando eu pensava, olha, vai ser tão legal construir um projeto desafiador, ir contra os grandes bancos, a jornada vai ser tão bacana, vou aprender tanto, vou me desafiar tanto, que independentemente se ter sucesso ou não, vale a pena fazer isso. No final foi o que me levou a escolher essa oportunidade. Assim que tem um processo, realmente é a jornada. Talvez uma mensagem é a jornada e a aprendizagem mais importante do que a meta final, do que onde a gente quer chegar no final. Excelente, até porque você não chegou no final, você ainda tem muito a construir e alcançar. Exatamente. Bom, desde a sua fundação, o Nubank chama a atenção dos brasileiros pela forma descomplicada e inusitada de atuação no mercado bancário, o que distou de uma característica muito negativa que o Brasil ainda tem, que é a burocracia. O senhor acredita que a iniciativa privada possui um poder transformador da cultura da sociedade, ou é a própria sociedade quem abre esse espaço para a iniciativa privada? Inclusive, no livro, o senhor fala que foi instigado pela burocracia brasileira como um lugar perfeito para desbravadores, né? Excelente pergunta. Eu acho que o empreendedor cria a sociedade abre espaço para o empreendedor. Acho que é um círculo. Primeiro, burocracia estava aí. Eu lembro da frustração e ansiedade que eu teve por 5 meses abrindo uma conta bancária. Eu achava absurdo, achava incrível que eu tinha que gastar umas 5, 10 horas do meu tempo indo a uma agência bancária, falando com um gerente que me maltratava cada vez que falava com ele, levando uma documentação.
E, no final, sentindo que o banco não queria fazer negócio comigo. Eles tinham sério interesse se eu virava cliente ou não. Sério, não ia mudar nada para eles. E ele deixava muito claro para mim isso, que eles estavam realmente me fazendo um favor. E não era o contrário, não era o que você vê, talvez, numa indústria com mais competência, mais concorrência, onde as empresas estão brigando pelo amor desse cliente, né? Pelo negócio desse cliente. Então, a burocracia existia, era a realidade, essa ansiedade, essa frustração existia. Eu acho que no meu caso foi, de novo, voltando a essas lições iniciais, de ver em toda essa burocracia uma grande oportunidade de empreendimento. Porque se eu acreditava que eu representava um pedacinho das outras 210 milhões de pessoas no Brasil, provavelmente o problema que eu estava sentindo na pele era o problema que as outras 200 milhões de pessoas estão sentindo na pele. E talvez era maior, porque eu estava na Faria Lima, em São Paulo, abrindo uma conta bancária em um dos grandes bancos. Então, teoricamente, a ansiedade e a frustração minha deveria ser menor do que as outras pessoas que não estavam lá em Faria Lima, em São Paulo. Agora, eu acho que a sociedade tinha que abrir esse espaço. E sinceramente, uma das coisas que eu falei, que eu escutei muito nas primeiras semanas, nos primeiros meses do Nubank, era falando com meus amigos, falando com presidentes de banco sobre essa ideia, era: Davi, você não é brasileiro, você é gringo, você não entende o Brasil, não dá para construir um Nubank aqui. Ainda se existe essa possibilidade, ainda se existe esse problema, os bancos vão te matar, os reguladores não vão deixar você, não dá para um empreendedor ir lá e competir contra as maiores empresas do Brasil, e não dá, simplesmente não dá. Existia ninguém acreditava. E uma das surpresas mais positivas, quando eu fui lá no Banco Central, em Brasília, em 2013, e falei com o Banco Central, e falei: olha, é um oligopólio de bancos. O Brasil hoje paga algumas das maiores tarifas do mundo, alguns dos maiores juros do mundo, tem uma penetração, mais de 60 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços financeiros. Por que vocês não incentivam mais a concorrência? Por que vocês não abrem espaço para a concorrência? O que eu escutei do outro lado é: a gente quer, por favor, vai lá, vai compete, vai concorrer. Então, surpreendentemente, existiu espaço do regulador em ver a concorrência como algo muito positivo. E essa era uma crença convencional, era diferente do que a crença convencional existia. A crença convencional achava que o regulador nunca ia deixar. Então, acho que, às vezes, os brasileiros talvez são muito céticos, e talvez até negativos demais, mas uma das coisas legais foi que existiu um espaço no Brasil, maior espaço do que eu imaginava para um empreendimento como o Nubank aparecer. E no final, eu acho que se a gente cria um produto que está resolvendo a vida de 10, 20, 30, 40 milhões de pessoas, vira muito difícil para um regulador, muito difícil para um governo terminar isso, ou apagar isso. Então, desde o começo do Nubank, a gente falou: nossa maior defesa, no final do dia, e lógico, o governo e regulação é nosso risco número 1. E é nosso risco número 1 hoje, e será daqui a 10 e daqui a 20 anos. Será nosso risco número 1. Mas nossa maior defesa como empresa é ter 30, 40, 50 milhões de pessoas fanáticas pelo produto, falando para esses reguladores, com votos, que esse produto funciona, que esse produto está agregando valor para a sociedade, que esse produto está sendo melhor do que os outros produtos. E se a gente ter 30, 40 milhões de votos ou fanáticos do lado da gente, vira muito difícil para um regulador falar: não dá, é impossível, não vamos deixar isso acontecer. Lógico, ter concorrência e ter competidores que não sempre vão jogar limpo. E definitivamente pode ser um jogo até sujo. Mas, no final, precisa uma empresa focada na experiência do cliente, termina sendo uma grande diferença para empreender em uma sociedade que talvez não sempre é tão aberta como a gente gostaria. Obrigada. Bancos digitais como o Nubank destoam muito dos bancos tradicionais e tendem a mudar de vez o conceito de banco. O senhor acredita que os bancos tradicionais tendem a acabar com as próprias estruturas ou por não comportarem essas ideias de inovação e baixo custo ao cliente, ou aqueles bancos, os mais tradicionais, tentarão se adaptar ao conceito digital?
Eu acho que todos os bancos hoje no Brasil e no mundo estão se adaptando a conceito digital. Hoje, acho que não é uma opção. Todo mundo está se ajustando, todo mundo tem uma estratégia digital. Acho que a Covid acelerou essa estratégia digital para todo mundo. A grande pergunta é como é que eles estão adotando essa estratégia digital. Eu acho que os que vão ter sucesso são os bancos ou instituições, e isso vai além dos bancos, porque realmente isso toca qualquer outra instituição tradicional. Estamos falando de seguros, do sistema de seguros, sistema de saúde, transporte. Todos os setores de qualquer economia do mundo hoje vão se digitalizar daqui a 10 anos, daqui a 10, 15 anos. Então, e acho que todo mundo fica cada vez mais claro. O que não fica mais claro é como fazer isso. E os que vão sobreviver, os que vão conseguir ter sucesso, são os que entendem que, além de ser um desafio tecnológico, é realmente um desafio cultural. Porque a tecnologia em si é fácil. Criar um aplicativo melhor, qualquer pode, né? Geralmente os bancos têm bilhões de reais, investem bilhões de reais em tecnologia por ano. Então, para alguém chegar e copiar o aplicativo do Nubank, eles fazem. Talvez não façam em 2 meses ou 3 meses, talvez façam em 2 anos. E investem 500 milhões de reais para fazer isso. Mas eles vão chegar lá. E ainda assim, e têm tentado, e ainda assim não chegam a ser concorrente do mesmo nível. E por que não acontece? Porque no final, as empresas vendem produtos que refletem as pessoas e a cultura da empresa. A gente chega a falar no Nubank que a gente não vende produto, a gente vende cultura, a gente vende um propósito. Especialmente os consumidores hoje, eles são muito atentos a escutar isso. Já o marketing tradicional não funciona. Te vender um produto melhor do que outro já não funciona. As pessoas querem escutar qual é o propósito desse produto, qual é o impacto desse produto na sociedade. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos bancos hoje no Brasil, que depois de 4 ou 5 décadas, onde eles, de alguma forma, especialmente nas últimas décadas, abusaram do consumidor, já hoje não podem, de um dia para outro, falar a gente tem um impacto na sociedade, a gente quer se focar no cliente, a gente tem, né, esquece o bottom line, já a gente não está olhando no nosso lucro do próximo trimestre, estamos pensando em construir uma melhor sociedade. Acho que já o consumidor não vai escutar essa mensagem como autêntico. Então, o grande desafio para eles é realmente mudar essa cultura. E mudar a cultura de uma organização de 100, 120, 1.000 pessoas é um desafio absurdo. Dá para mudar uma cultura de organização de 20 pessoas. Uma startup consegue mudar essa cultura. Mas uma organização que tem trabalhado 40, 50 anos de certo jeito e tem 120 mil pessoas é um desafio absurdo. E, de novo, não todos acham realmente que tem que mudar. A maior parte ainda acham que ganhar é construir um melhor aplicativo, lançar um cartão de crédito sem tarifa, colocar alguns influencers no seu site, fazer um pouquinho de marketing mais legal e acabou. E realmente não é isso. Tá ótimo. O comércio virtual, o setor de bancos, enfim, as transações virtuais em geral, apesar de já bastante difundidas no Brasil, ainda não são a preferência da maioria dos brasileiros. Um estudo feito pela LET, plataforma digital de marketing digital, no ano passado, apontou que as lojas físicas ainda são a primeira escolha de 64% da população no Brasil. Com que velocidade o senhor acredita que a confiança dos brasileiros em transações virtuais, em geral, superará o comércio físico, em especial no setor de bancos digitais? Ao ver do senhor, como a aceleração digital contribui para o desenvolvimento do capitalismo no país? Eu acho que de aqui para frente a velocidade vai ser muito maior do que a gente vem vendo nos últimos 12, 24 meses. Se daqui a 5 anos a gente for olhar, os últimos 5 anos a gente vai olhar aceleração em 2020. E acho que a Covid realmente acelerou muito essa tendência. É incrível ver, por exemplo, nos Estados Unidos, mercados mais desenvolvidos, como a porcentagem de compras em e-commerce de 2020 é igual do que a porcentagem dos últimos 5 anos juntos.
A aceleração que aconteceu nos 6 meses é a aceleração que os mercados levaram 5 ou 6 anos para chegar. E o mesmo vem acontecendo no Brasil. Só para dar outro ponto, eu acho que o banco digital sempre ainda é visto como um produto para o millennial, né, para o consumidor que tem 25, 30, 35 anos. Desde o começo da pandemia, da Covid, a gente já abriu quase 1 milhão de contas para pessoas de acima de 65 anos. A gente não tinha clientes de acima de 65 anos. A gente tem aberto conta de clientes de acima de 90 anos nos últimos meses. Então, eu acho que o Covid está forçando a aceleração dessa mudança de comportamento, que ia acontecer, era questão de tempo, talvez ia durar 10, 15 anos para chegar lá, mas com o Covid, o futuro está se acelerando. E eu diria que nos próximos 5 anos a gente vai ver o brasileiro sendo muito digitalizado, comprando principalmente em e-commerce e utilizando banca digital principalmente. Ok. O Nubank anunciou em setembro desse ano o início das suas operações na Colômbia. Já é o 4º escritório na América Latina, além do Brasil, na Argentina e no México. Historicamente, países marcados pelo populismo e pela intervenção do Estado na economia. Nos últimos 30 anos, houve muitas mudanças nesses países. O senhor acredita em características comuns no mercado consumidor desses países latinos? Tem, e é interessante, esse tema sobre, especialmente em serviços financeiros e de banca digital, hoje tem governos de direita e tem governos de esquerda na América Latina, mas banca digital é um dos poucos temas onde a gente vê que existe completa alinhação em termos de visões de governo. Tanto os governos de direita e esquerda acham e concordam que mais concorrência em serviços financeiros e menos concentração bancária, menos poder nos oligopólios bancários é algo muito bom para o país. Então, dado esse cenário, onde a gente, igual no Brasil, 5 bancos são donos do 90% do mercado. No México, 5 bancos são donos do 85%. Na Colômbia, 5 bancos são donos do 90% do mercado. Dessa estrutura oligopólio, os governos têm visto com muito olhos bons, muito positivo, um entrante como o Nubank, que vem a trazer mais concorrência e a forçar e a influenciar essa indústria a baixar juros, a baixar tarifas, a focar no cliente. Mas a gente tem visto umas diferenças também. Tem alguns mercados onde existia um nível de intervencionismo ainda mais alto. Então, por exemplo, tem mercados onde já existem de limites de taxa de juros. E essa regulação foi feita por alguns governos que achavam que era o jeito de ajudar, especialmente aos clientes de menos acesso aos biofinanceiros, e uma forma de forçar a caída de juros para certa fatia da população. E o que acontece é que quando a gente vê mercados desse jeito, que tem esse tipo de regulações, para entrantes como a gente, que querem entrar e, por meio da concorrência, baixar juros, faz a entrada quase que impossível. A gente vê essas regulações e a gente, em vez de ajudar ao consumidor, que é precisamente o que muitas dessas leis estão tentando fazer, estão fazendo o trabalho de empresas como o Nubank mais difícil e, às vezes, até impossível para lograr entrar. E a gente fala com os governos e fala, olha, essas regulações fazem para a gente que, num primeiro momento, não tem a eficiência de um grande banco, ou não temos os dados que um grande banco tem, essas regulações fazem para a gente muito difícil, vocês não conseguem tirar isso. Eles falam, a gente entende, concordamos, mas o populismo é tão grande que vira politicamente impossível retirar algumas dessas medidas, algumas dessas regulações. Então, algumas regulações ficam aí, vai ser impossível mudar, o que no final vai fazer impossível a entrada para empresas como o Nubank, que querem entrar e tentar baixar os juros precisamente por meio do mercado. E a grande contradição é que muitas regulações terminam fazendo exatamente o contrário. E no Brasil, não. Voltando ao Brasil, no Brasil existem, às vezes existem algumas dessas medidas que não têm passado necessariamente, e um grande risco para empresas como o Nubank, que querem entrar,
mas até agora tem existido um ambiente mais aberto e menos regulado em algumas dessas regulações específicas de juros ou de preços bancários. Excelente. Nesse momento, o setor bancário fala muito em PIX. Qual seria a sua opinião do senhor sobre o desenvolvimento do setor até hoje e como a ferramenta impacta na transformação do sistema bancário nacional? Vou emendar em outras perguntas, tá? O que o senhor pensa sobre essas e outras regulações impostas pelo Banco Central do Brasil? Você já respondeu um pouco. Eu gostaria que falasse um pouco mais, se possível. E se essa inovação em nosso sistema bancário seria mais uma forma de facilitar a circulação do dinheiro no país? Perfeito. Voltando um pouco ao que eu mencionei no começo, uma das surpresas mais positivas que a gente teve em 2013, que teve viabilizado a existência do Nubank, tem sido um banco central que acredita na concorrência, que acredita na importância da concorrência em serviços financeiros. E tinha que acreditar, porque o jeito ainda, a estrutura do mercado ainda mostra 87% do mercado na mão de 5 grandes bancos. Então, é importante que esse regulador entenda a importância da concorrência. Eles, desde o começo, de 2013, vêm apoiando isso. Mas o que acontece? Uma vez que empresas como o Nubank começam a lançar, causam impacto no mercado. E com certeza a gente tem, hoje temos mais de 30 milhões de clientes, temos influenciado muito aos grandes bancos a diminuir tarifas, a melhorar seus produtos, a baixar juros, o que tem sido ótimo, mas ainda hoje existe uma grande quantidade de barreiras de concorrência. E muitas das medidas que o Banco Central está agora apoiando é retirar essas barreiras de concorrência, a concorrência que ainda fica. Realmente o mercado deveria permitir que o melhor jogador, o melhor produto ganhe. Que qualquer jogador que entre e ofereça o melhor cartão de crédito ganhe o mercado com esse melhor cartão de crédito. Mas ainda hoje existem muitas barreiras e muitas fricções para que os clientes de fato consigam fazer isso. Então, por exemplo, o que significa isso? Muitas medidas que o Banco Central vem fazendo com o Open Banking. Hoje, se o cliente tem 20 anos de historial creditício com o banco, não consegue passar toda essa informação de um banco para o Nubank. Então, eu, por mais bons produtos que eu tenho, não consigo dar um juro bom, porque não tenho acesso a essa informação que o cliente tem no grande banco. Mas a informação não é do grande banco, a informação é do cliente. O cliente deveria ser dono dessa informação, pegá-lo ao grande banco e conseguir passá-lo para o Nubank. E aí o Nubank consegue oferecer um produto ainda melhor, mais competitivo. E se o grande banco quer manter esse cliente, pode também, Deveria utilizar toda essa informação para baixar o juro e continuamente oferecer o melhor produto. Então, uma medida como o Open Banking, que de fato hoje o Banco Central publicou a primeira regulação, vai nessa direção, tirar barreiras. PIX vai na mesma direção também. Hoje, a cadeia de pagamentos do Brasil é uma cadeia de pagamentos que tem muitos jogadores, cada um pega um pedacinho e termina sendo uma cadeia muito ineficiente e muito cara. Um varejista que aceita cartão de crédito termina pagando 10% por mês para receber o dinheiro na hora. É um mercado super complexo, tem muitas peças, mas no final o que o Pix tenta fazer é tirar muita da ineficiência que existe nesse mercado para colocar o consumidor mais perto do comércio e aí criar muita mais eficiência e passar essa eficiência para o consumidor e para o comércio. Então, e fazê-lo de um jeito em que é uma arquitetura aberta, onde os consumidores conseguem competir, os consumidores e as empresas conseguem competir por o consumidor com o melhor produto. Então, minha visão, em geral, é excepcional. O trabalho que o Banco Central vem fazendo com essa agência, com a agenda BC+, vai nessa direção de criar um campo de ação onde o melhor produto ganha, o que é fenomenal. E quando a gente, no México, na Colômbia, começamos, a gente fala do Banco Central e do Brasil como um grande exemplo, porque é necessário realmente o Brasil estar na frente. E é louvável realmente o trabalho que eles estão fazendo em abrir espaço para a concorrência. Muito bom.
Em sua entrevista, O Futuro dos Bancos, Mentes da Tecnologia, o senhor comentou que o sucesso do Nubank estava associado à cultura organizacional. Essa cultura criada e cultivada no Nubank seria a reunião de experiências aprendidas em outros países e empresas? O senhor poderia nos detalhar um pouco melhor sobre a cultura organizacional de sua empresa e o que o senhor aprendeu aqui no país também? Claro, acho que dois pontos importantes sobre cultura. O primeiro, eu escutava muito antes do Nubank, quando eu estava na Sequoia, o fundo de Venture Capital que eu trabalhei, que investia em empreendedores lá no Vale do Silício. Eu escutava muito o meu chefe que a cultura de uma empresa é criada pelos primeiros 10 a 15 empregados, nos primeiros 3 a 6 meses de vida. É mais ou menos como a importância da educação, né, para todas as pessoas que têm filhos, esses primeiros anos de formação e educação com os filhos. Uma vez que o filho tem 20 anos, vai ser difícil educar esse filho, né? Uma vez que a empresa, voltando ao que eu falava no começo, tem 100 mil empregados e 50 anos de história, muito difícil mudar essa cultura. Eu acho que uma das coisas que a gente teve muito claro no Nubank, que a gente fez bem, é que eu tinha 2 PowerPoints. O primeiro era o PowerPoint do Nubank, né, a oportunidade de investimento, o deck que eu utilizou para levantar nossa rodada Seed, e um deck igualmente importante da cultura do Nubank, onde a gente estabelecia desde o primeiro minuto qual ia ser o nosso propósito, quais iam ser nossos valores, quais iam ser as pessoas que a gente queria contratar. É quase como a constituição, né, pensando no país, a constituição da empresa. Isso estava muito claro no começo, entre nós, os cofundadores, depois com as primeiras 10, 15 pessoas, a gente falava muito desse deck, a gente mudou algumas palavras, mas uma vez que essa ideia da cultura esteve clara, foi muito mais fácil escalar, porque então era muito claro para todo mundo o tipo de pessoas que a gente queria contratar. Quando as pessoas iam lá e contratávamos filmes de 50 empregados a 200, todo mundo sabia o que a gente está procurando nessa entrevista, quais eram os atributos, quais eram os skills, quais as pessoas que a gente está procurando. Quando a gente fazia nossas avaliações de performance, as pessoas que iam bem, as pessoas que não iam bem, todo mundo tinha uma alinhação clara de qual é a expectativa, qual é os atributos das pessoas que a gente está procurando. Então, eu acho que isso que a gente foi bem, ter uma clareza e uma alinhação desde o começo sobre a cultura que a gente ia construir. Eu sempre falei que ter uma página em branco, né, começar algo com uma página em branco é uma grande vantagem, né, porque permite você sonhar e permite você desenhar todo sem todo legado. Já seja de tecnologia, a gente conseguiu construir uma empresa de tecnologia sem legado tecnológico, mas também cultural. Imagina todos vocês, né, onde a gente conseguisse desenhar um país do zero, com uma página branca, uma constituição branca. Essa é a oportunidade que um empreendedor tem, de começar com uma página branca e desenhá-lo desse jeito. Então, alguns atributos da nossa cultura. É uma cultura que, primeiro, é uma cultura que se importa muito pelo grande propósito que a gente tem, que é liberar mais de 100 milhões de pessoas da complexidade de serviços financeiros. Esse propósito que não tem mudado em 7 anos, que é quase que um propósito de impacto social. A gente vê serviços financeiros como um jeito de impactar a sociedade de diferentes jeitos. Por um lado, trazendo melhores serviços financeiros, por outro lado, criar esse ecossistema de empreendedorismo, onde a gente acha que o setor privado tem uma tarefa importante de mostrar como as economias conseguem se movimentar e conseguem criar valor. Então, acho que esse propósito grande está na cultura. A gente fala com todas as pessoas que trabalham no banco sobre esse propósito. E aí tem vários valores, que são valores de foco no cliente, todo começa no cliente. Segundo, we're hungry and challenge status quo. A gente tem fome e queremos quebrar o status quo. Uma cultura que tem um DNA um pouco revolucionário, de quando todo mundo falava que não dava para ser feito, a gente queria ir lá e questionar, e desafiar, e pensar, e perguntar 6 vezes por que não, até chegar ao fundo. Um valor sobre eficiência operacional. A gente tem que ser muito eficiente para conseguir passar essa eficiência para o nosso consumidor final. Então, zero waste, a gente não quer desperdício, a gente quer ser muito eficiente nos recursos que a gente tem. Recursos são nosso dinheiro, nosso tempo, a gente quer focar, queremos priorizar.
Finalmente, a gente construir equipes fortes e diversos. A gente é uma empresa que gosta de construir muitas equipes multidisciplinários, que são muito diversos, onde as pessoas trabalham nessa diversidade e criamos uma meritocracia de ideias, onde a melhor ideia ganha. Não é o maior ego que ganha, não é o meu título, se eu sou chefe ou não, se estou aqui faz 10 anos ou não, não é o CEO, porque eu sou o CEO que faço todas as decisões. Não, todo mundo entra, discutimos uma ideia, debatimos uma ideia, tem um conflito de ideias que vem da diversidade dos pontos de vista, e uma vez que a gente chega à melhor ideia, essa ganha, e uma cultura que, por isso, é low ego, é baixo ego e muito humilde, que continuamente quer repensar e questionar um pouco as decisões que a gente vem tomando continuamente. Esses são alguns elementos da cultura que a gente desenhou no começo, e a gente basicamente não tem mudado de quando a gente tinha 10 empregados, agora que a gente tem 3.000 em vários escritórios em diferentes países do mundo. Excelente. Nosso tempo está quase acabando, eu vou fazer a minha última pergunta. Gostaria de fazer muitas outras, mas o tempo hoje não nos permite. Gostei daquilo que você falou. Quebrar o status quo e ter fome, né? Acho que é isso que move as pessoas que estão aqui, é isso que move o nosso público e o Instituto. O mundo já convive com as inovações trazidas pelo Nubank e é testemunha do seu sucesso por meio da internacionalização do banco. É possível relacionar essa internacionalização do Nubank e outros cases de sucesso de empresas do nosso país com algumas características típicas do capitalismo aqui do Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que sim e não. Sim, porque eu acho que é verdade. Eu escuto muito isso de que o Brasil não é para amadores, né? Não para amateurs. Se você consegue empreender no Brasil, consegue empreender em qualquer outro lugar. Empreender no Brasil é mais difícil. E talvez não necessariamente é mais difícil do que em outros países da América Latina, mas com certeza é mais difícil do que Estados Unidos. E eu morava nos Estados Unidos antes de empreender no Brasil e poderia ter empreendido nos Estados Unidos. Eu sempre quis empreender, estava morando lá, mas eu não queria empreender nos Estados Unidos porque era muito fácil. E se é fácil para mim empreender lá, é fácil para todo mundo empreender lá. Uma das coisas que eu escutava muito aqui no Brasil no começo é que por que você quer fazer isso? É muito difícil. E falavam, é muito difícil como se fosse ruim o jeito, o fato que fosse difícil. Fazer algo difícil é ótimo, porque se você consegue, poucas outras pessoas vão conseguir. Então, a concorrência vai ser muito menor. Então, eu acho que ter tido sucesso no Brasil, ser uma empresa brasileira, com brasileiros que têm conseguido desbravar esse sistema no Brasil, tem nos ajudado agora que a gente começa a internacionalizar no México, na Colômbia, a ter uma capacidade de execução que poucas outras empresas têm. E se algum dia a gente chegar, por exemplo, aos Estados Unidos, outro país desenvolvido, eu tenho certeza que a gente vai conseguir executar melhor do que a maior parte das empresas lá. Precisamente porque execução no Brasil vira uma vantagem competitiva. Então, por esse lado, acho que Nubank se representa elementos do capitalismo brasileiro. Por que falo que parte não? Porque se você olhar, realmente tem relativamente poucas empresas brasileiras internacionalmente. Que é estranho entender, porque se é certo o que eu estou falando, a gente deveria conseguir ver mais exemplos de empresas brasileiras globais. E aí, como que eu me explico isso? Eu justifico isso? Eu acho que, infelizmente, o empreendedorismo brasileiro, e até entendível, termina sendo a muito curto prazo. Quando você entende a história econômica do Brasil, a hiperinflação, eu acho que isso forçou o empreendedor brasileiro a ter uma visão, um horizonte de plano de empreendedor de curto prazo. E aí estou falando 3, 4, 5 anos, 6 anos. E muitas vezes o empreendedor brasileiro vou construir esse empreendimento para vender daqui a 5 anos e aí vou para a praia, né? E quando você pensa no curto prazo, você faz decisões diferentes. Se você tem uma visão de curto prazo, nunca vai fazer sentido internacionalizar. O Brasil é grande demais. Então, se o horizonte plano é 5 anos,
esquece a internacionalização. Tem muito para crescer dentro do Brasil. Esse custo-benefício não fecha. Só quando você pensa em ter um horizonte plano de 10, 20, 30, 40 anos, que começa a fazer sentido internacionalizar. Porque internacionalização, para a gente começar no México e chegar a algo parecido no banco no Brasil, vamos precisar de 10 anos para fazer isso, ou 7 anos. Então, isso é o que falta, talvez, no Brasil. Um horizonte de plano muito de mais longo prazo, que o empreendedor veja empreendimento como algo que vai conseguir mudar fundamentalmente o mercado, ser seu projeto de vida, impactar a sociedade a longo prazo. E uma vez que o switch vira, aí você começa a fazer coisas diferentes, começa a criar uma cultura diferente, começa a construir e investir em plataforma, em infraestrutura de um jeito diferente. Como você não vai vender daqui a 3 anos, você pode ter o luxo de investir para construir a longo prazo. E uma das decisões que deveriam relacionadas com isso é a internacionalização. Começará a haver mais internacionalização em empresas brasileiras. E vão ter muito sucesso. Assim que acho que deveria começar a acontecer mais, vai ser mais comum. Esperaria ver isso mais comum daqui para frente. Também acredito nisso. Muito obrigada, Davi. Obrigada por sua participação, por suas respostas, por nos instigar a crescer e a empreender aqui no nosso país. Muito obrigada mesmo por sua participação. Eu agradeço, Martina, e obrigado a todo mundo. Prazer falar com todos vocês.